Olá, amigos de Carta Capital. Meu nome é Thaís Reis Oliveira, sou editora executiva do site Carta. Tenho aqui ao meu lado meu colega André Lucena, repórter do site. André, seja bem-vindo. Muito obrigado, Thaís. Tudo bem? E nós temos aqui a honra de receber para uma conversa a jornalista Juliana Dalpiva, que lança, pela editora Matrix, o livro Crime Sem Castigo, Como os Militares Mataram Rubens Paiva. Essa é uma obra que detalha os caminhos, as tentativas dos militares de encobrir o assassinato do ex-deputado nos porões da ditadura e mostra como o Estado, mesmo depois da redemocratização, falhou em punir devidamente esses crimes. Juliana, seja muito bem-vinda à Carta Capital. Obrigada pela conversa. E a gente estava conversando nos bastidores. Esse é um livro que é lançado no momento em que a gente está na expectativa em relação a Ainda Estou Aqui. Teve um movimento recente do Supremo Tribunal Federal em direção à punição desses militares, mas esse é um trabalho sobre o qual você está debruçada já há muitos anos. Como você se aproximou desse tema? Primeiro eu quero agradecer o convite de estar aqui na Carta, é uma honra, né? Também cresci lendo a Carta e as revistas que o Mino criou, e, enfim, né? A gente vai se formando pelas histórias que vêm antes da gente. E aí acho que aproveito disso para responder a sua pergunta. Eu começo estudando esse assunto. Eu começo ainda na faculdade, quando eu tive a oportunidade, por ter sido um estudante de uma universidade pública brasileira, ganhei uma bolsa para estudar em Buenos Aires, 6 meses, estudei história social latino-americana, entrei em contato com esse mundo da justiça de transição, de uma transição que não é baseada em esquecimento, né? E aí, quando eu volto para o Brasil, fim de 2008, e começo ali a sair da faculdade, e o Brasil está criando o espaço para discutir a lei de anistia, que teve o julgamento em 2010, da constitucionalidade, ou seja, se a lei de anistia era válida e estava de acordo com a Constituição, de algum jeito um pouco complexo de explicar isso, o Supremo assim entendeu em 2010, mas isso também gerou a condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso do Araguaia, pela falta de investigação dos desaparecimentos do Araguaia, e já estava ali em gestão a criação da Comissão Nacional da Verdade. Tudo isso estava acontecendo, esse debate estava lá, eu voltei inspirada pela experiência na Argentina, porque na Argentina não tem onde você, assim, em Buenos Aires, mais especificamente, que foi onde eu morei, você anda pela rua e você não tem como não esbarrar. Foi uma violência muito grande, então, só que ao mesmo tempo que a violência é muito grande, o trabalho de memória e de justiça, ele é um trabalho permanente e muito inspirador. Então você anda pela rua, você tropeça, em qualquer lugar tem um espaço de memória na frente das casas, das escolas, e obviamente isso me impactou. E eu começo a estudar, assim, os nossos casos, eu volto um pouco com essa indignação. Poxa, como assim o Brasil tem quase 500 vítimas fatais, né? Porque, em termos de pessoas que foram torturadas, são milhares. E não fez nada, né? Basicamente nada. E aí eu começo a cobrir como repórter o tema de modo geral, vou montar a minha biblioteca, compro vários livros sobre o tema biografias, relatórios, tem alguns dossiês dos relatórios de caso, e eu vou estudar aquilo. E é criada a Comissão Nacional da Verdade, eu vou morar no Rio de Janeiro em 2011, começo a trabalhar no Jornal Globo em 2012. Mas eu tinha feito algumas matérias um pouco mais curtas, investigações mais curtas. E aí eu começo, a gente se dedica, junto com um querido colega, que é o Chicotal, a cobrir um caso que é muito assim, importante, ainda pouco desenvolvido, que são as vítimas da Casa da Morte de Petrópolis, que é um dos principais centros de clandestinos de tortura, desaparecimento que a cúpula do regime criou lá em Petrópolis. E ao entrevistar o tenente-coronel Paulo Malhães, em junho de 2012 ainda, ele admite pela primeira vez nessa entrevista que eu e o Chico fizemos com ele, sobre a existência da casa, que ele montou, os detalhes. E no final dessa entrevista, essa foi uma série de reportagens sobre a Casa da Morte, mas no final dessa entrevista, até a gente nem incluiu esse comentário na época, na entrevista, porque no material, porque a gente não usou só as declarações dele, a gente cruzou com a documentação que a gente achou, com as pesquisas que a gente conseguiu.
ele comenta assim, sobre o caso do Rubens Paiva, talvez eu tenha algumas informações. Mas ele era muito uma fonte de difícil de navegar, sabe? Se você tinha, ele promoveu muitos testes. E ao mesmo tempo, a gente não sabia ainda, foi tomando conhecimento ao longo do tempo, a Comissão Nacional da Verdade tinha recebido contato de uma testemunha que alegava saber detalhes sobre o momento final, né, a execução, o momento da tortura do Rubens. E o Ministério Público Federal estava com uma investigação aberta. E aí eu entra por esse fiapo de informação do Malhães e desenvolve ao longo de 2 anos até culminar nas revelações que chegam ao nome dos assassinos e do possível destino dos restos mortais do Rubens, que é esse caso que agora, né, chegou à Suprema discussão sobre o julgamento ou não dos assassinos do Rubens Paiva. Juliana, durante o livro você cita muito que o caso do Rubens Paiva ele seria emblemático sobre a ditadura militar e algumas justificativas pelo fato de ser emblemático. O Rubens Paiva é um ex-deputado federal, é alguém que estava numa posição social e econômica de relevo. Só que no seu processo de investigação você percebe que a ditadura militar ela teve que encarar, na verdade, as cobranças da família do Rubens Paiva, também teve que criar toda uma narrativa para tentar justificar aquela morte que seria, no mínimo, difícil para o regime de ser admitida. O que é que a tua pesquisa revela sobre os métodos da ditadura, sobre o caso Rubens Paiva? Eu queria que você falasse também sobre o papel da Eunice, e, enfim, que já foi retratado no filme Ainda Estou Aqui, mas enfim, como é que essas duas questões passaram enquanto você estava no processo de pesquisa? Eu queria que você desenvolvesse um pouquinho sobre isso. André, é bacana a sua pergunta, porque ela me permite até explicar esse conceito, caso emblemático. Tá? A gente costuma falar isso, de uma geral, nem precisa, sobre casos famosos. E essa é uma terminologia até que é difícil de lidar, porque eu não gosto de ficar qualificando. Toda vida é uma vida, né? E toda violência contra uma vida, ela não pode ser diminuída, aumentada, né? Cada vida é uma vida. O caso do Rubens, eu prefiro até me referir de um modo geral assim como e o porquê eu escolhi. Existem singularidades, como você mencionou. Como ex-deputado, né? Ele foi caçado pela ditadura e era um homem branco, da elite, com várias redes sociais. Tanto é que o desaparecimento dele é um escândalo em si. Agora, algumas situações que colocam o caso do crime desde o momento da prisão ilegal, do sequestro de Rubens, deixaram os militares sem saída para justificar o que aconteceu minimamente e deixaram sempre um problema. Então, ele é preso em casa, na frente da mulher e dos filhos, sai de casa dirigindo o próprio carro. Ele não era um integrante dos grupos de luta armada. Então, a narrativa da ideia da guerra de dois lados, né? Quer dizer, essa desculpa esfarrapada que durante tanto tempo os militares deram sobre... Não, nós reagimos à luta armada, porque, afinal de contas, eles não estavam vindo com flores, né? Eles estavam armados, eram violentos. O Rubens Paiva não estava armado, o Rubens Paiva não participou de uma ação armada. O crime para a ditadura do Rubens era trocar informações, era receber cartas, era fazer um contato entre famílias, que era basicamente o que ele fazia. Então, eles descobrem o papel do Rubens por causa de um telefone, num envelope que veio do Chile com 2 senhoras, e aí vão para a casa do Rubens Paiva. E prendem ele no Leblon, levam ele pro DOI-CODE e assassinam o Rubens Paiva em cerca de 24 horas. Os militares em si usam o discurso de que não pretendiam matar o Rubens Paiva, mas acabaram, né, enfim, ele acabou morrendo sob a tortura. E aí fica a situação impossível. Como é que vai entregar esse corpo ao mesmo tempo em que ele saiu de casa, saudável? Como é que vai justificar isso? O desaparecimento, se for um escândalo, se esse corpo todo violentado aparecesse, para o regime, para a ditadura, para a cúpula do governo naquela época, seria um
uma coisa assim incalculável sobre o que poderia vir como reação. Então, eles forjam uma história. Só que até tem uma expressão do Hélio Gaspari, num dos livros dele, que fala assim, não dava para repetir o receituário de lorotas do Doyle. Então, eles forjam uma história de que o Rubens teria fugido. E aí é que eles se enroscam, e por isso também a minha pesquisa, né, eu escolho o Rubens por causa de todas essas singularidades e porque ao forjar a fuga, eles forjam documentos. Nesses documentos estão os nomes das principais testemunhas do caso, que aí serão testemunhas só em 2014, quando é possível olhar para essa documentação de maneira livre. Foi só quando foi possível, né, que você conseguiu, que tinha um aparato do sistema de justiça querendo saber a verdade. Mas aí esse documento situa uma série de militares no Doig Lodge naquela noite e permite identificar testemunhas e os assassinos. Não importa mais o que está escrito em termos de perícia, o teatrinho de que o Fusca no Alto da Boa Vista teria tido um tiroteio, tacar no fogo, tudo aquilo não importa, mas os nomes naquela noite, essas pessoas são chamadas para depor. Esse documento também não existe no conjunto de casos. A maioria dos desaparecidos foi levado no meio da rua sem testemunhas, ou às vezes só com um outro integrante, e às vezes essas pessoas ambas morreram sob tortura, e você ficou sem testemunha, sem como reconstituir as peças, e sobretudo sem ter como identificar os responsáveis pela prisão. Esse é um aspecto. O outro, sobre essa singularidade, aí tem a ver com a mobilização também, né, que é feita pela família ao longo do tempo, sobretudo pela Eunice, que é quem, desde esse primeiro momento, vai lutar por essa documentação, contra essa história da fuga, e vai documentar muita coisa, e vai juntar muito detalhe, tudo isso está no livro, né, sobre as iniciativas dela. E aí ela consegue abrir uma investigação já no governo Sarney. Então, ao longo do tempo, muita documentação foi produzida no caso do Rubens, o que não é comum na maioria dos casos de desaparecidos. Não existiram iniciativas de investigação antes da Comissão Nacional da Verdade. Então, tudo isso trazia um conjunto de elementos que aí vai também chegar ao momento em que a Justiça Federal aceita, né, a denúncia do Ministério, abre processo, primeiro processo criminal aberto contra militares por homicídio cometido na ditadura. Tudo isso era muito inédito e permitia um olhar lá do começo até esse momento. E era também abrindo o caminho, né, que é o que a gente está vendo agora no Supremo, que é o Supremo criar uma repercussão geral. Não vai ser só sobre o caso do Rubens Paiva, apesar de ter começado com o caso do Rubens Paiva. E esse é o ganho, né? Ganha no caso do Rubens Paiva, mas vai ganhar a sociedade brasileira como todos os demais casos. Juliana, para não perder esse gancho, como cidadã, como jornalista, como alguém que acompanhou a fundo essa história que é tão simbólica desse período triste que a gente viveu, qual é a sua expectativa em relação à retomada do Supremo desse assunto, a repercussão geral desse caso, se conectando também com o momento onde a gente discute a anistia num lugar que ainda envolve as Forças Armadas, mas numa história recente? O que você espera? Já vivi muitas emoções cobrindo esse caso, né? E os demais, de um modo geral. Lá em 14, eu acreditei que a gente ia cobrir esse julgamento. Né? Também tem isso. Escolhi fazer a dissertação sobre o caso do Rubens, porque imaginei que seria possível. Porque imaginei essa cena, né? Como é que vai se fazer um julgamento sobre um caso? E aí, o detalhe da violência descrita no caso do Rubens Paiva, né? Sim. Que chega, falei aqui do Malhães, em determinado momento, em 2014, o Malhães vai confessar que foi chamado para uma operação em 1973 pelo gabinete do ministro do Exército para dar fim aos restos mortais do Rubens Paiva, que já tinham sido enterrados e desenterrados algumas vezes. O que é uma monstruosidade impressionante, né? É matar o Rubens Paiva para além do momento em que se tira a vida, quer dizer, tirar a dignidade, o respeito, não sobra nada, né? É sobre
isso do ponto de vista dos militares, né? Não sobra nada olhar. É além da psicopatia, é uma coisa. É difícil, não tem palavras direito pra gente descrever o que significa matar uma pessoa e ficar enterrando e desenterrando ela pelo Rio de Janeiro, sabe? E aí o Manês confessa que fez, né, essa operação. Então, quando você olha para esse conjunto desses detalhes do caso, eu fiquei imaginando esse julgamento. Como é que vai se debruçar sobre essas evidências todas, sobre esse conjunto de provas, e aí o juiz vai olhar e falar, não, peraí, isso aqui não é desaparecimento forçado, não vou reconhecer aqui que é crime permanente contra a humanidade. Como? É tão óbvio e evidente, né? Então, eu imaginei esse julgamento. E aí, sabia que ia ter essa discussão, sabia que ia chegar ao Supremo Tribunal Federal, desde o início. Então, eu imaginei que o Supremo ia discutir isso. Como é que a corte vai dizer que não é? Como é que vai dizer que não é? E aí, o que aconteceu nesses 10 anos foi que a corte não julgou. E aí, o Brasil pegou uma esquina torta da extrema-direita. E eu me lembro que quando eu comecei, né, o mestrado, em 14, a gente estava na efervescência de ver isso acontecer. O busto do Rubens Paiva, que fica na frente do Lecord, foi inaugurado em 14, né? Eu acompanhei, inclusive, o momento da inauguração do busto, da homenagem, e ele fica assim de frente para a portaria da entrada dos carros. E a vizinhança, eu morava até ali perto naquela época, eu me lembro que a gente falava sobre isso, assim, sobre a vizinhança, cuidar o busto, para que ele não fosse pichado, não sofresse vandalismo. Sempre tem um certo olhar ali na vizinhança em torno do busto, quase que como cuidar do túmulo, né? Porque não tem um túmulo. Então tem o busto ali lá e tem um na Câmara também. E aí, de lá pra cá, 10 anos disparado. Em 16 eu me senti falando sozinha quando eu terminei a dissertação. Eu fiquei pensando assim, nossa, né? Como tudo pode acabar. Então, foi muito triste, muito tempo muito triste. E olha, eu tô falando isso por mim, que me dediquei a cobrir, mas imagina até pra própria família, né? Para os filhos, né? A Eunice já estava com Alzheimer muito adiantado para compreender a plenitude de tudo isso. Mas imagina para a família, né, que já vem com isso há tanto tempo, lidando com essa dor há tanto tempo, com essa injustiça há tanto tempo. Então, agora, o exercício da justiça, essa é uma reflexão um pouco quase filosófica. O exercício da justiça, isso é uma coisa que eu aprendi a cobrir em vários casos no judiciário. Ele se dá, às vezes, fora da lei. Às vezes não vai ser na aplicação do Código Penal, entendeu? Então, o filme, o Ainda Estou Aqui, faz uma imensa justiça à história da Eunice, à família Paiva, e também às demais vítimas da ditadura por consequência, assim. O Supremo, acho que me parece que se sentiu colocado numa situação até o caso, o filme vai concorrer ao Oscar, a Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro depois de uma interpretação, né, maravilhosa da Eunice. São milhões de pessoas acompanhando no Brasil e o filme está correndo no mundo. Então aí o quê? Vai ficar uma notícia internacional de que o Supremo Tribunal Federal está com um caso desse parado para sempre, porque lei de anistia, que hoje em dia é interpretada, é uma interpretação. A ideia de que não se pode investigar, não se pode julgar, para aí depois discutir se vai aplicar a lei de anistia. É isso que está colocado. Qual é o limite da aplicação da lei de anistia? E aí, enfim, moveram-se. O filme moveu essas peças. É muito claro que o filme moveu essas peças. Então, eu fico feliz demais de contribuir com a minha pesquisa nesse sentido, e com o trabalho de um modo geral, que inclusive faz referência a vários colegas jornalistas que contaram peças e episódios, ajudaram a desvendar momentos do caso, muito com a ajuda da Eunice também ao longo do tempo. Isso permite a gente contar a história como um todo, refletir sobre as ausências do Estado, a omissão e também a permissividade, de algum jeito, ao longo do tempo. Eu tô, nesse momento, com uma expectativa boa, eu sou uma pessoa otimista, de um modo geral. Eu acho que vai acontecer. O ministro Dino já está
para redigir a repercussão geral, porque ele próprio julgou no caso do, né, o parecer dele do Araguaia, que já fazia referência ao caso do Rubens. O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso do Rubens, colocou para votar. Foi 11-0, né, o caso do Rubens Paiva. Nem os ministros indicados pelo Bolsonaro quiseram ficar com isso no seu currículo. Sim. Então, acho que isso vai andar. A questão é, muitos morreram, inclusive nestes 10 anos, entre a denúncia e agora, né, finalmente o caso ser destravado, dos 5 apontados pelo caso do Rubens Paiva, só 2 estão vivos, 3 morreram. Embora eu particularmente ache que as investigações próprias apontam para um conjunto maior de envolvidos, o problema é que você precisa de prova para acusar as pessoas, então não é tão simples assim. Mas eu acho que vai beneficiar também outros casos que estão parados e que estão sem processo com militares que também estão vivos. Então eu acho que alguns julgamentos acontecerão. E esse é um esclarecimento importante, Thaís. O Supremo não vai julgar, neste momento, os assassinos do Rubens Paiva. Sim. O que eles tinham era um recurso do Ministério Público e um recurso da Defesa discutindo o limite da lei de anistia. Se podia ou se a lei de anistia barrava. O caso vai ser julgado em primeira instância na Justiça Federal no Rio de Janeiro. Então, e a mesma coisa para os demais. Então, isso tem um caminho que vai seguir. Agora, poder ver um militar julgado criminalmente por um homicídio, um desaparecimento forçado, um estupro. Existem alguns casos no judiciário. Isso tem um ganho imenso para a ideia da construção da democracia no Brasil, né? Falei isso algumas vezes já. Democracia, inclusive nos últimos anos vimos isso no Brasil. Ou você constrói, ela não está dada, pronta, acabou. Ou você destrói, porque dá para destruir, inclusive, mais fácil. Sim. Né? E a experiência recente nos deixa muito claro que dá para destruir. Sim. Juliana, o seu livro ele trata de algumas matérias e eu destacaria algumas das principais, que é como é que a gente exerce justiça no Brasil, como é que se consolida a democracia no Brasil. E também uma coisa que me ficou muito forte é qual o papel do jornalismo em toda essa discussão, né? Você cita o exemplo da famosíssima matéria de Jornal do Brasil, que desconstrói a versão oficial. A gente precisa lembrar que na época do crime específico, as redações conviviam com censores, era toda uma dificuldade e basicamente se comprava a versão oficial. E eu sinto que você de alguma forma presta um tipo de homenagem, não só ao jornalismo investigativo, como ao conjunto de jornalistas que na época puderam trabalhar com todas as limitações. Enfim, eu te pergunto, como é que foi para você, para além de pesquisador, é claro que o livro surge de uma pesquisa acadêmica, como foi para você, jornalista, tratar desse tema, ter acesso a essa documentação tão farta e como é que você enxerga essa mudança justamente de ambiente político e de exercício do jornalismo sobre o caso Rubens Paiva? Eu quis, sim, contar a história de algumas reportagens e a história de alguns jornalistas, porque é isso, assim, eu acho que no Brasil às vezes a gente confunde jornalismo investigativo com jornalismo que acompanha a investigação. Tem uma diferença muito grande de você fazer a investigação na ideia de ter uma parede e tem os tijolos, né? E as investigações oficiais colocam os tijolos e vão levantando o muro. E aí, e a parede. O jornalismo investigativo, quando ele é bem feito, quando ele próprio arruma os seus elementos, ele bota os tijolos na parede também. Isso é fazer jornalismo, é trazer elementos, né? Fazer jornalismo investigativo. Não é menor, é só diferente, é preciso compreender. Inclusive pelas dificuldades, é muito difícil arrumar elementos que às vezes não estão dentro das investigações. E às vezes também é estudando as investigações que a gente encontra os elementos. O problema é achar transformar tudo isso só, né? É a falta de um olhar crítico. Inclusive, às vezes não vai ser, a gente acabou de falar aqui, não vai ser dentro do Poder Judiciário, num processo criminal, que você vai encontrar justiça. Inclusive, o Poder Judiciário comete muitos erros. Então, esse olhar crítico sobre o sistema, o processo, ele é necessário o tempo todo. Em todos os casos, o tempo todo. E situar, contextualizar em como está sendo feito. Então, você fala da matéria do Fritz e do Heraldo, e ela é feita num momento difícil. Naquele momento, acho que já não tinha mais censores dentro das redações, mas ainda assim, depois disso, teve a bomba da Dona Lida, na OAB,
Depois teve o atentado do Rio Centro, as pessoas ainda eram torturadas e assassinadas em vários lugares. Então, era ainda um momento muito tenso. E como eu conto ali um pouco no livro, eles montaram uma rede de segurança com a Associação Brasileira de Imprensa, com a própria OAB na época, que também estava dedicada aos casos. E são de uma coragem imensa, né? Fazendo coisas que não devemos fazer, inclusive, né? Que é, tipo, literalmente escavar. Eles fizeram de tudo um pouco. É heróico, merece todas as homenagens, mas não façam em casa, né? Não repitam. Não esse nível de coisas. Mas tem um trabalho incrível. Tem um trabalho também da Marta Batista na Veja, já em 86, numa entrevista com o Amilcar Lobo, que aí tem essas nuances, né? Eles fazem um trabalho de meses para recompilar todas as possíveis pistas e detalhes da história. E a Marta tem aquele momento assim, que ela não cobria esse assunto, que ela não dava com e ela atende o telefone. E é o Amilcar Lobo dizendo, quero confessar um crime, entendeu? E aí, você conseguir segurar aquela fonte, não perder essa oportunidade de dar um espaço para a pessoa dar um testemunho fundamental, né? Ele testemunha pela primeira vez, ele finalmente que viu o Rubens Paiva morrer dentro do Doicode, o Amilcar Lobo, né? Então, essa matéria também é fundamental. E eu acho que o jornalismo bem feito, mas sobretudo o jornalismo investigativo, quando chega à sua excelência, ele constrói conhecimento. E é isso, né? Eu me miro nisso para o meu trabalho. Então eu estudei trabalho de colegas. Então não tem como a gente não contar essa história sem contar a história também de grandes profissionais da imprensa que ajudaram a botar ali suas pecinhas ao longo do tempo. Elas foram fundamentais para contar a história do caso. E esse trabalho dos colegas também permite chegar a esse grau de detalhes que o Ministério Público precisa para oferecer a denúncia em 2014. Se não fosse todo esse trabalho, eu também não teria feito o meu trabalho. Então, é por isso que eu acho que assim, a gente precisa saber de onde veio e qual é o caminho. Esse livro é para contar o caminho, que é para saber que ele como até a própria música do Erasmo, né, que embala essa história. A gente veio de muito longe, de gerações que trabalharam nessa história, mas que também acompanharam esse tempo e que eu acho que assim, se a gente agora tivesse abandonado aqueles trabalhos, a gente não estava contando essa história, né? Então é isso que pessoas que estão ouvindo aqui a gente, estudantes, historiadores, eu acho que o filme é uma vitória coletiva de todo esse campo que nunca deixou essas histórias serem esquecidas. Não construímos democracia e um Brasil melhor de viver com base ao esquecimento. Vai ser com muita memória e com justiça também. Juliana, a gente falou aqui a respeito do papel do jornalismo, falamos da campanha empreendida pela família do Rubens Paiva para que isso fosse elucidado, falamos de como as tentativas dos militares de cobrirem esse crime acabaram produzindo provas contra eles, que provocaram, né, que nos deram caminhos para investigar o caso, mas de qualquer maneira o Estado brasileiro demorou a lidar com isso, né? Nos anos 80 houve o inquérito fajuto, a morte só seria reconhecida nos anos 2000, este julgamento de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal só vai acontecer agora em 2025. Eu gostaria de te ouvir um pouco mais sobre onde o Estado brasileiro, mesmo depois do fim da ditadura militar, falhou. Falhou desde o primeiro dia, né? Assim, até porque havia uma ausência de um Estado democrático, né? A gente tinha uma ditadura violenta, bruta, monstruosa em 1971. E ela só vai começar a deixar o poder em 85. Isso foi, inclusive, numa entrevista que eu mesma gravei com o Marcelo, onde eu falei assim, os militares deixaram o poder em 85, aí abriu a investigação em 86. Aí ele, não, vou ter que te corrigir, você cometeu um ato falho aqui. Eles nunca deixaram o poder. Eu falei, tem razão, eles deixaram a presidência da República. E até a minha própria pesquisa, né, mostra ali
a investigação de 86, já no governo Sarney, ela é monitorada pelo SNI, que não tinha acabado. Isso vai acabar no governo Collor, que é quando é criada a ABIN. E ainda assim a ABIN monitorou ali algumas... Histórico não é. Assim, a ideia da inteligência de Estado, até hoje, ela é uma dificuldade, né? Existem, acho que hoje, oficiais de inteligência na ABIN que cumprem o seu papel seriamente, até para não deixar aqui... Porque a gente precisa desmistificar algumas coisas, né? Agora, a investigação oficial que tem um grupo grande de investigados que estavam fazendo espionagem, então, são policiais federais que foram levados com ramagens para a cúpula da ABIN para usar a ABIN como a inteligência do Bolsonaro e não inteligência de Estado. Agora, os oficiais concursados ali são poucos os que aparecem na investigação. Então, existe uma transição em andamento. E esse é o problema da transição democrática, né, da transição da ditadura para a democracia. Ela é o tempo todo incompleta. Ela é o tempo todo feita pela metade. Eles deixam a presidência da República em 85, os militares, e o Brasil só vai fazer um reconhecimento oficial do Estado das vítimas da ditadura, da existência. Quer dizer, o Brasil tem desaparecidos em 1995, com um papel muito atuante da Eunice, do Marcelo, conto isso no livro, como eles fizeram uma carta pública de cobrança ao Fernando Henrique, que era amigo pessoal do Rubens Paiva e estava se recusando a fazer. E o presidente Lula também, assim, o governo 1 e 2 do presidente Lula teve a pressão pela criação da Comissão Nacional da Verdade, porque essa é uma coisa que as pessoas não sabem e a diferença das comissões. A comissão especial, ela foi de mortos e desaparecidos, que existe por lei, inclusive, até hoje. Bolsonaro tentou acabar, o presidente Lula demorou 1 ano e meio para recriar. Isso demonstra já o ânimo, né, com o tema. Ela não pode fazer investigação. Ela só pode sobre a circunstância dos crimes, esclarecimento dos casos. O que ela pode fazer é diligência para encontrar corpos, cadáveres, restos mortais, identificação de ossadas. Então, por exemplo, a Vala de Perus, aqui em São Paulo. Até hoje tem milhares de ossadas não identificadas para além da ditadura, né? Tem as vítimas de violência de agentes públicos em São Paulo e tem um conjunto eu não me lembro agora se são cerca de 10 casos que se avalia sobre a possibilidade de serem desaparecidos políticos que estão no meio dessas ossadas até hoje. É um trabalho bastante importante que é feito agora com o pessoal da Unifesp e já tiveram acho que 3 identificações. O último foi o Aloysio Palhano, que é um preso político que foi preso, se não foi preso aqui em São Paulo, foi levado ao Rio e voltou em São Paulo e foi identificada a ossada dele entre as ossadas de Perus, com um trabalho que é feito inclusive com a ajuda do laboratório que ajuda a Corte de Haia, na Sérvia. É um trabalho técnico muito interessante, assim, preciso. Mas é isso, tava assim, recurso, sofreu muito nos anos Bolsonaro. Não é uma prioridade, não é tratado como prioridade. A Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, vou repetir, demorou 1 ano e meio para ser recriada e foi extinta pelo governo Bolsonaro de modo ilegal no apagar das luzes. Mas ela não pode, por exemplo, tem inúmeros casos de mortos e também de desaparecidos que você não sabe quem são os agentes que mataram e também onde estão essas pessoas. Essa busca ela precisava continuar. E, ao mesmo tempo, a noção de vítima. A Comissão Nacional da Verdade começa a trabalhar isso. Os conjuntos de vítimas que estavam invisíveis durante muito tempo. A perseguição à população negra, à população indígena. Então, isso precisava de um trabalho permanente. A Comissão Nacional da Verdade termina com a recomendação da criação de um órgão permanente. Não foi criado pela Dilma, não foi criado pelo Temer, não foi criado pelo Bolsonaro. Mas também é um assunto assim, não falado no governo Lula, que demorou 1 ano e meio para recriar a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos. Então, eu vejo um movimento do Supremo respondendo ao filme, não vejo nenhum movimento do governo federal em aproveitar
esse momento, que se não for aproveitar esse momento, vai ser quando, né? E esse trabalho permanente, ele é necessário. Ele lembra um pouco, assim, a situação da Alemanha pós-nazismo. Até hoje tem iniciativas na Alemanha para investigação sobre nazistas, sobre esclarecimento dos crimes daquela época. É óbvio que quando você tem 21 anos de ditadura, você vai precisar disso, né? Deveria ter também um trabalho permanente sobre a questão da escravidão, que é muito maior, né? Então, assim, ou a gente trata esse tema com prioridade, ou vai passar. E a consequência, né? A conta chega. A nossa conta foi o governo Bolsonaro, o ataque às instituições, a nova tentativa de um golpe de Estado, violento, onde se tentava, inclusive, contra a vida do próprio presidente Lula, do vice-presidente Alckmin, do ministro Alexandre de Moraes. Então, assim, isso precisa ficar claro. Ou a gente vai enfrentar essa situação um pouco todo dia, e é uma coisa que não vai ser 1 ano, 2, nem 5, nem 10. Nós vamos passar e essa situação vai continuar precisando de trabalho. Mas em algum momento você precisa ter isso como prioridade, ter isso como claro. E aí, assim, é impossível não reconhecer a coragem que a Dilma teve ao criar a Comissão Nacional da Verdade, contra muita vontade política de setores, né, do campo progressista, da esquerda, que também querem esquecer, querem falar de outros temas, não querem tratar desse assunto, como se isso fosse uma causa restrita a pesquisadores, familiares. E não, é uma causa da sociedade brasileira, que o Brasil defina que desaparecimento forçado é um crime contra a humanidade, não é passível de lei de anistia, vai ter repercussão para discussão de outros assuntos também, para outros crimes que também, outros desaparecimentos. Então, é necessário, o governo federal está perdendo uma enorme oportunidade em olhar para isso e dar prioridade. Não adianta só fazer sessão de cinema, muito bonito, e que lindo que o seu filme tá aí com 3 indicações ao Oscar, né? Mas isso do ponto de vista do governo. Do ponto de vista, eu acho que do filme e do campo que trabalha com essa área e dos familiares, eu acho, assim, do fundo do meu coração, que o Oscar não importa mais, sabe? O movimento que isso gerou, há uma vitória. Esse julgamento, o Supremo ter destravado, eu não sei o que vai acontecer daqui a 6 meses, mas já criamos novos fatos históricos que ficarão marcados, sabe? Então, é uma vitória imensa. Mas, Juliana, você escolheu a expressão crime sem castigo para colocar como título do livro. A princípio, eu penso que essa expressão ela expressa uma hipótese, mas ela também expressa uma conclusão, sim ou não, e por quê? Eu acho que, do ponto de vista filosófico, talvez para sempre seja, né? Nada devolve o Rubens. Eu vi isso no julgamento dos assassinos da Marielle Franco. Que justiça é possível se você não consegue devolver? Assim, justiça seria poder ter, né, as pessoas de volta. Isso é impossível. Então, para sempre, não vai ter um castigo suficiente. Mas, do ponto de vista do que está previsto em lei, 3 se foram sem castigo. Nunca responderam pelo crime. O máximo de justiça que se conseguiu foi apontá-los pelo crime. 2 ainda podem ser julgados. Aí talvez o título do meu livro fique velho se eles forem julgados e condenados e paguem pelo crime. Mas aí eu vou ficar até feliz de mudar o título, entendeu? Não tem nenhum problema com isso. Acho que a editora também vai ficar feliz. Mas a gente precisa ver esse processo acontecer. E sim, foi provocativo no sentido de uma conclusão, porque até esse momento em que a gente está falando aqui, e tem umas partes que são imutáveis, realmente ficou sem castigo. Eu tenho uma última pergunta, na verdade, não posso deixar de fazer, especialmente tendo a liberdade que a gente tem no veículo como a carta. Tem um crime que pode, né, ensejar castigo em breve, que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, foi denunciado recentemente pela PGR, pode se tornar réu pelo Supremo Tribunal Federal, justamente por uma tentativa
de golpe de Estado, e o seu trabalho foi um dos trabalhos investigativos que mais se destacou na era Bolsonaro, que envolvia o ex-presidente e esse entorno. É, esse parece um assunto que se mistura com outros temas que você cobriu e do qual você é uma atriz, né, desse momento histórico. O que você espera desses próximos meses? Sem fazer futurologia, mas... Não, eu acho Deixa eu ouvir que mesmo. é bem concreto que esse julgamento acontecerá. Eles foram denunciados. E eles têm uma questão que eles não têm como fugir. Mais do que tentar um golpe de Estado em si, eles estão sendo acusados também da tentativa de assassinato, não vou nem dizer do presidente da República, mas do ministro do Supremo Tribunal Federal. Sim, sim. E o Supremo Tribunal Federal não vai deixar isso passar sem ser visto. Já está sendo visto. Teve um homem-bomba na frente do Supremo Tribunal Federal, Sim. meses atrás. Então, o Supremo está muito atento a tudo isso. Então, que a gente possa garantir para quem está acompanhando a gente aqui que esse julgamento vai acontecer. Nós veremos o Bolsonaro ser julgado pelo crime de tentativa de golpe de Estado. Embora ele não tenha sido denunciado por homicídio, tentativa de homicídio, né? Agora, acho muito difícil um cenário de absolução, muito difícil, pelo conjunto de provas. É muito, assim, para quem acha que o conjunto de provas depende da delação do Mauro Cid, não depende da delação do Mauro Cid. Tem milhares de mensagens, documentos, depoimentos, e eu acho que onde eles estão mais encrencados tem a ver com os depoimentos dos ex-comandantes militares do próprio Bolsonaro, o ex-comandante da Aeronáutica e o ex-comandante do Exército, que confessaram, né, admitiram terem, né, sido convocados para participar de uma reunião em que o Bolsonaro apresentou uma minuta golpista e que eles disseram que não iam participar, tentaram demover o presidente disso. Os comandantes são muito mais importantes do que o depoimento do Mauro Cid, na minha opinião, olhando para tudo. E essa briga vai ser de cachorro grande, assim, de general para ex-presidente, porque como o capitão já não conta mais, ele era presidente, ele era comandante, né? Então, essa briga vai ser na carne, né? Quem vai ficar de cada lado. E para os comandantes que, né, fizeram depoimento sobre o que viveram, eles era isso ou ser denunciado também. Então, eles se tornaram algumas das principais testemunhas do Ministério Público Federal, no caso. É muito didático também, eu acho, para o Brasil compreender a gravidade dessa situação. Acho que a população brasileira, de um modo geral, ainda não compreendeu. Sim. Acho que não há uma percepção generalizada da gravidade do que ia acontecer. Não é só discussão, não foi só hipotético. Eles colocaram um plano em marcha e desistiram no meio. E isso seria violento, não iria ser simplesmente uma troca de ofícios para lá e para cá, não. Tinha armamento, tinha uma operação militar em curso. Então, essa noção, ela precisa ficar mais clara, cabe a gente, a imprensa, dar esses contornos e fazer essa compreensão. Acho que noticiar está sendo noticiado. Não sei em que medida os atores políticos estão fazendo isso, do seu uso melhor. Acho que não estão fazendo. Agora, é um ambiente que não é nem só sobre as peças no Brasil. Tem o problema das empresas de tecnologia, né, das Big Techs, essa questão da regulação das Big Techs e o cenário dos Estados Unidos, que nos impacta também. Então, o Supremo vai julgar, e não importa o que vai estar nas redes sociais, não importa o que os americanos vão querer, o governo americano vai querer dizer, vai fazer o julgamento pela letra da lei e é isso. Agora, como essa mensagem vai chegar para a população, é uma dificuldade. E aí, eu vejo um cenário muito difícil em 2026. Tá todo mundo fazendo, né, essa campanha de sem anistia e até aproveitando esse embalo do filme e tudo com isso, mas a verdade é que se no ano que vem a centro-esquerda, o campo progressista não conseguir vencer a eleição e a extrema-direita vencer
essa discussão de anistia vai ganhar outro contorno. E aí é um contorno perigoso para realmente ter alguma chance. Isso eu já ouvi em alguns cantos em Brasília, no Supremo, no Congresso. A eleição do ano que vem ela vai ser dura, promete ser baixa, porque se antes já era ruim, quando as empresas de tecnologia ainda colocavam algumas normas, agora que não tem mais nenhuma, e ainda com o uso da inteligência artificial crescendo, eu prevejo um cenário de puro horror em termos de informação. Lama total. Mas também não adianta só chorar onde a gente sabe que vai ser um desastre. Existe também né, você ser agente nessa história. O campo progressista também precisa se ajudar, né, dentro disso. E aí, assim, vai ficar para sempre. A mentira virou uma arma política. Ou você enfrenta, cria estratégias, cria um jeito inteligente de se comunicar. Já existiram muitos momentos difíceis. Nada é impossível, né? A eleição de 2022 foi uma eleição duríssima, um cenário muito difícil, né? O Bolsonaro despejou dinheiro tanto poder mais para tentar comprar voto, né? As investigações mostraram o que jorrou de dinheiro em programas sociais no segundo turno. Foi muito difícil tudo aquilo. Ainda assim, né, aconteceu tudo o que aconteceu. A operação no dia 30, né? A operação no dia da eleição para impedir que as pessoas chegassem nas urnas. Eu me lembro que eu olhei aquilo na televisão e ainda pensei assim, eles acham que eles vão perder. Só pode ser isso, porque se eles até isso estão tentando no dia da eleição, eles estão achando que vão perder a eleição. Então, é um cenário muito desafiador, difícil, preparem-se. Mas, não sei mais quando no Brasil a gente não vai mais ver isso, sabe? O que tá zerado nesse jogo, eu acho, é que nos dois lados, assim, que, né, a gente sabe que vão disputar, vamos dizer assim, PT, né, a gente não está claro ainda que o presidente Lula vai disputar essa eleição. Não sei. Tudo caminha para que seja isso, mas existem várias discussões. No campo do lado do Bolsonaro, ele não pode, mas ele não admite. Então, ele não abre espaço para discutir quem vai ser no lugar dele. E ele vai fazer parecido com o que foi o Lula em 2018, vai levar até a última para deixar, para apontar esse candidato lá no dia que tiver que colocar o nome no TSE. Então, isso, sobretudo do lado do Bolsonaro, porque eu acho que do lado da esquerda isso vai ser definido antes. Isso vai atrapalhar muito eles. E não é como se fossem muito unidos, não. É muita briga. Então, acaba que nesse saco de gatos, assim, o jogo tá difícil para ambos, mas ele também tá bem aberto. Seguimos, vamos seguir acompanhando aqui, Juliana. Eu queria agradecer a você em nome da Carta, pela presença, pela conversa. Obrigada, André, por dividir essa bancada, né? Costuma ser virtual, mas dessa vez estamos conseguindo receber as pessoas para uma conversa cara a cara. Juliana, as portas de Carta Capital estão sempre abertas para você. Muito obrigada mais uma vez.